Estamos aqui de volta para mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso estudo é válido para todos nós, né? Em geral, de todas as religiões, porque todos nós um dia vamos partir daqui e não sabemos realmente para onde a gente vai. O que acontece conosco depois que a gente vai. E eu estou fazendo esse estudo porque eu sinto a necessidade de estar em contato com o Evangelho de Jesus. Eu gosto muito de falar disso quase que o dia todo, em todos os meus atos. Eu sempre agradeço a Deus por tudo que a gente tem, não de material, mas de coisas, de virtudes e defeitos, porque nós chegamos aqui simples, né? Ignorantes, sem programar nada ainda na nossa vida, e aqui a gente começa a agir de acordo com a nossa índole, né? Eu gosto muito de, toda vez que eu começo uma tarefa, a gente pede proteção divina. E todas as vezes que a gente termina a tarefa, deve sempre agradecer. Mas antes de mais nada, vou ler uma página aqui do nosso livro Pão Nosso, que é uma preparação para que eu possa fazer uma prece antes de começar a leitura do Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho à luz do Espiritismo. Mais uma classificação. O Evangelho a partir do olhar espírita. E o estudo aqui é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier. Psicografia dele, né? Pelo Espírito Emmanuel. É a lição 16. A quem obedeces? Deixa eu botar vocês assim para que vocês tomem conhecimento que eu estou lendo, tá? Não é nada da minha cabeça, não. É um estudo, do que eu estou observando, do que eu estou lendo. Aqui, ó. A folha está solta porque o livro está todo despencadinho, está sofrendo. Eu estou querendo consertar, mas eu sempre esqueço. Bom, vamos lá, lição 16. A quem obedeces? E sendo ele, não estou entendendo a palavra, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces?
Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor de libertação eterna. Profundo, né? Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, te agradecendo pela oportunidade de estarmos estudando as suas leis, estudando, Senhor, as palavras que Jesus trouxe para nós, os ensinamentos que recebemos, Senhor. Que possamos um dia realmente agirmos de acordo com essas leis, com esses ensinamentos. Que possamos reconhecer o nosso dever para com a sua lei, o nosso dever para com o nosso futuro, para com a nossa vivência aqui na Terra. O amar ao próximo como a si mesmo, através dos nossos atos, que nós possamos fazer, Senhor, o bem possível àquele que necessita mais que nós. Agradecemos sempre por tudo que recebemos, Senhor. Te pedimos proteção a todos nós, proteção ao nosso planeta, proteção, Senhor, às crianças em geral e aos idosos. Que a tua paz seja em todos os corações humanos, e assim seja. Bom, vamos seguir em frente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dizer que a gente pode entender os ensinamentos que o próprio Evangelho nos traz. E seguindo a sequência aqui, né, nós já falamos sobre Moisés, né, sobre os mandamentos que Moisés recebeu, sobre a forma que Moisés agia naquela época, que era necessário que ele fosse rígido, que ele fosse uma pessoa assim, no momento, né, parecendo até rude, mas não seria rudez ou uma coisa assim de altivez, porque ele queria colocar as pessoas conscientes dos seus deveres, conscientes de que todos nós temos grandes oportunidades, todos nós precisamos estar aberto aos ensinamentos, aberto a tudo que nós podemos e possamos fazer àquele que precisa de nós, seja ele quem for. Lendo a página, muita coisa dessa página despertou em mim um sentimento até um pouco diferente do que eu costumo ter. Porque às vezes a gente faz determinadas coisas em favor do outro e às vezes são coisas que nós não podemos fazer. Não podemos no sentido de ter uma dificuldade física, né? Ter um cansaço, um problema de saúde. E a gente às vezes faz para poder agradar aquele, esquece da lei de Deus. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer que possamos ser bons, caritosos, compreensivos, amáveis, mas que não nos escravizemos, que não possamos destruir o nosso corpo, o nosso físico, a nossa saúde, achando que estamos fazendo o bem. Porque se nós faltarmos, aí mesmo que o outro vai ficar carente de atenção, né? Carente de muita coisa que ele tem quando nós estamos por perto. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós possamos e devemos dar, nós podemos e devemos dar ao outro o melhor de nós, mas não sacrificarmos a ponto de ficarmos doentes, né? Que Deus possa sempre nos abençoar. No Evangelho segundo o Espiritismo,
Vamos seguir aqui agora falando do Cristo. Falamos de Moisés, vamos falar do Cristo, que veio pós Moisés. Porque todos nós sempre falamos, porque o Cristo é o enviado de Deus. Moisés também foi um enviado de Deus. Teve uma missão, né? O Cristo também. Mas cada um de nós veio para cá com uma missão. E a gente às vezes esquece que a missão maior é fazer o bem, sem olhar a quem. É saber perdoar, é saber compreender e respeitar os direitos dos outros, né? Essa é a nossa missão, sermos bons, caridosos, saber perdoar e saber pedir perdão. Cada um de nós é um enviado de Deus. Bom, o Cristo, vamos ler aqui, falar sobre o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, como ele já disse, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la. Eu não sei se eu li isso. Eu não sei se eu li isso. Eu vou passar a outro, porque eu acho que eu já li. Eu já falei sobre o Cristo. Será que não? Deixa eu ver. Eu acho que eu já li sobre o Cristo, sim. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem nos explicando, né, sobre cada coisa que surgiu aqui para nós, que nós aprendemos nas religiões em geral, né? As religiões falam de Moisés, falam de Jesus, mas as religiões não falam do Espiritismo, que também veio com uma missão. A missão de esclarecer a cada um de nós o que nós somos, a que nós viemos. A missão de dar a nós a consciência das nossas responsabilidades. Então, aqui o Evangelho, ele fala primeiro sobre Moisés, segundo sobre Jesus, terceiro sobre o Espiritismo. E vamos chegar lá. Eu não vou fazer muitas explicações, eu vou levar só o que está dentro do Evangelho, tá? Porque aqui ninguém sabe mais do que ninguém, só o nosso Pai Celestial. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, esse mundo material. Então, tem relação o mundo espiritual com o mundo material. Ele nos mostra, o Espiritismo, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. A essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil.
Porque o Espiritismo, ele explica para você, ele mostra para você que você não está sozinho, que você é um espírito encarnado. E você vai um dia desencarnar e continuará como espírito desencarnado. Você não morre, você é imortal. E o Espiritismo explica esse fenômeno, né? Que as pessoas ficam horrorizadas, não acreditam, duvidam como pode uma pessoa que morreu continuar viva. São essas coisas que a gente imagina que são fantasmas, que dão o nome até do demônio, mas que não são demônios, são irmãos nossos que desencarnaram e que continuam com a mesma índole que tinha quando estava encarnado. Se essa pessoa foi um inimigo seu, ele vai continuar sendo seu inimigo até o momento dele entender que não devemos pensar assim. Até o momento em que ele perceber que você não o odeia, que você não o considera inimigo, e sim um irmão, filho do mesmo pai, né? O próprio Evangelho nos diz que não devemos ter ódio por ninguém, que não devemos ter raiva nem mágoa por ninguém, porque essa pessoa vai desencarnar ou você desencarnar antes e vai ficar com aquele sentimento que vai te perturbar durante o tempo que você ainda tiver com aquela sensação de que odeia, de que não gosta, ou que você foi odiado, que a pessoa te fez mal. Então isso precisa ser extirpado de nós enquanto a gente está aqui. Evitar de levar para o plano espiritual os sentimentos ruins. Vamos levar coisas boas, procurar fazer amigos em todos os nossos irmãos. E aqueles que não gostam de nós, vamos orar por ele, porque ele ainda não tem compreensão, ainda não entende esse processo. O que Deus quer de nós? Que nós sejamos a grande família universal. Todos os pais querem os filhos unidos, se amando, se respeitando, se ajudando. E Deus mais do que qualquer outro pai, porque Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, é perfeito. Foi Ele que criou tudo isso. Deus não é um ser, uma pessoa, como muita gente diz, é um velhinho que fica lá deitado na nuvem, aguardando o momento da gente chegar lá. Não. Deus é uma essência, uma energia, é uma fonte de vida que permite que nós fiquemos aqui na Terra o tempo que Ele determina, o tempo que nós precisarmos ou necessitarmos estar aqui para consertar alguns erros do passado. E isso todos nós teremos provas, porque todos nós vamos desencarnar um dia. E todos nós iremos para o mesmo lugar. Não existe lugar diferente, a não ser que a tua consciência te leve para um lugar ruim. Procure pensar sempre no bem, que o plano espiritual é a nossa casa. De lá nós viemos, para lá retornaremos. É assim que funciona. Vamos continuar aqui. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Quer dizer, não é de uma pessoa. O Espiritismo não é de uma pessoa. Tem gente que pensa que o Espiritismo foi Allan Kardec que criou. Não. Allan Kardec não criou o Espiritismo. Allan Kardec trouxe para a população o conhecimento do Espiritismo. Porque a gente ainda existe isso, né? Tem pessoas que até hoje acham que, eu vi uma assombração, eu vi um demônio. Gente, vamos raciocinar, analisar.
Analisar, porque o nosso pensamento cria formas. Temos que pensar coisas boas, temos que emitir coisas boas, porque o nosso pensamento é que atrai. A espiritualidade se comunica pelo pensamento. Isso é mediunidade. Algumas pessoas dizem, porque eu vi, eu ouvi, eu senti, é mediunidade. Todos nós temos um pouco de mediunidade, uns mais, outros menos. E a gente vai sentir sempre a presença de um irmão, amigo ou não, entendeu? Então a gente tem que procurar ser melhor do que somos, procurar fazer o melhor possível para transformar o nosso interior. É o momento da gente fazer a transição de nós mesmos, sabe? Esquecer o nosso passado, fazer um novo presente, um novo futuro. É isso que Deus quer de nós. Vamos continuar. Bom, o Espiritismo, é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificada nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Esses intermediários são os médiuns, tá? É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera, para fazer que os homens conhecem o plano espiritual e saber o que nos espera depois da morte, depois da desencarnação. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não veio destruir a palavra do Cristo, ele veio fazer com que nós possamos entender a palavra do Cristo. Mas, execução, nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo. O Espiritismo não fala nada diferente do que o Cristo trouxe para nós, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, o Espiritismo, ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Esse é o nosso Espiritismo. Muita gente é contra o Espiritismo, Como eu falei da outra vez, tem gente, eu vi um apresentador de programa dizer que os espíritas iam para o centro para perturbar os espíritos. Não é bem assim. O telefone, como eu falei, toca de lá para cá. Nós não temos autoridade nem capacidade de chamar quem quer que seja para dar comunicação. A comunicação espiritual vem quando Deus permite.
quando há necessidade. Não somos nós que fazemos, nós somos intermediários, nós facilitamos a comunicação espiritual. O Espírito quer falar, o Espírito quer pedir, o Espírito quer dizer alguma coisa, ele precisa de voz, né? E quem tem a voz somos nós, porque ele está desencarnado. Ele pensa, raciocina, porque o Espírito é que é a essência que nos faz movimentar o nosso corpo. Por isso, quando o Espírito deixa o corpo morre. Não tem mais vida. Quem dá vida ao corpo é o Espírito. Nós não somos um corpo que tem um Espírito. Não. Nós somos um Espírito que tem um corpo. E retornaremos com outros corpos, se necessário, a mesma espiritualidade. Por isso a gente esquece o passado, para que a gente não confunda a vida que tem aqui agora com a outra vida que nós vivemos. Entendeu? Isso é uma história que vocês, se forem estudar o Espiritismo, vocês vão ver como é maravilhoso entender tudo isso, como é gratificante você saber que você pode consertar o seu erro, que você pode dizer ao seu irmão que você o ama de verdade e que você pode conhecer o coração de cada um daqueles que você teve contato aqui na Terra. Né? Bom, tá aí o nosso Espiritismo, voltaremos de novo numa outra oportunidade, que Deus nos abençoe, que possamos ter, hoje estou fazendo isso, na passagem do primeiro dia do ano para o segundo dia do ano. Então é gratificante eu estar aqui em 2025, trazendo para vocês o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso, que eu digo porque a partir do momento que você começa a estudar o Evangelho, você sente que ele é seu, porque ele vai te orientar, ele vai te esclarecer, ele vai mostrar que você é capaz, que você pode fazer o bem, que você pode ser amada e amar a toda a humanidade. Né? Que Deus continue abençoando cada um de nós, cada um desses corações que estão aí, que vocês possam retornar aqui comigo numa outra oportunidade. Retornarei continuando o nosso Evangelho, falando sobre a aliança da ciência e da religião, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo. Beijo no coração de vocês, que 2025 traga todas as realizações, muita paz aos corações, muito amor, muita saúde e tudo de bom que você possa sonhar, que Deus possa lhe dar. Prosperidade sempre, que você possa crescer espiritualmente. Tá bom? Até o próximo. Fique com Deus.